Voltei para contar a segunda parte da minha história. Fico feliz por te ver aqui. Tantas coisas aconteceram depois que saí da minha terra. Descobertas, desafios, alegrias e tristezas que moldaram quem me tornei. Enfrentei obstáculos que pareciam impossíveis. Conheci pessoas que mudaram meu destino e construí uma vida que jamais imaginei. Continue comigo nessa segunda parte. As cartas de casa continuavam a chegar, trazendo notícias que me enchiam de orgulho. Antônio tinha sido promovido na mercearia, agora era responsável pelo controle do estoque. Lúcia tinha ganho uma bolsa para aulas de pintura aos sábados, oferecidas por uma senhora da capital que tinha uma casa de veraneio na vila. Meu pai, surpreendentemente, tinha começado a participar das reuniões da igreja, onde encontrava não apenas conforto espiritual, mas também companhia. E João? Suas cartas eram meu alimento nos dias difíceis, quando o cansaço pesava e a cidade grande parecia fria demais, barulhenta demais. Ele me contava sobre seus progressos na marcenaria, os móveis que aprendia a fazer, os planos para abrir seu próprio negócio. Estou construindo nosso futuro, ele escrevia, palavras que eu guardava junto ao peito antes de dormir. O terceiro ano chegou, trazendo decisões importantes. Estava terminando o curso normal, precisava definir meus próximos passos. Voltar para a vila e ser professora na escola local era o caminho esperado, o mais seguro. Mas o sonho da enfermagem não me deixava, pulsava mais forte a cada dia. Numa visita a uma feira de profissões na escola, conheci uma enfermeira-chefe do Hospital São Salvador, o maior da cidade. Ela ficou impressionada com meu interesse e conhecimento básico sobre plantas medicinais e primeiros socorros. Temos um programa de formação para auxiliares de enfermagem, ela me explicou. É um curso prático, de 1 ano, com bolsa de estudos para alunas destacadas. Se quiser, posso recomendar seu nome. Voltei para o pensionato naquele dia com as ideias fervilhando. Era uma chance real de seguir o caminho que me chamava, mas significaria mais 1 ano longe de casa, longe de João, adiando os planos que tínhamos feito juntos. Naquela noite, escrevi 2 cartas longas, uma para minha família, outra para João. Expliquei a oportunidade, meus sentimentos divididos, pedi conselhos e compreensão. Depois, passei horas olhando para as estrelas pela janela do quarto, como fazia nos momentos de decisão desde pequena. As respostas chegaram algumas semanas depois. A carta da família, escrita pelo punho agora firme de Antônio, trazia o apoio que eu tanto precisava. Pai diz que você deve seguir seu coração. Lúcia diz que vai desenhar enfermeiras para se inspirar em você. Eu digo que você já cuidou de nós por tanto tempo. Agora é justo que cuide de quem mais precisa. A carta de João era mais curta, mas igualmente poderosa. 1 ano a mais não muda o que sinto. 1 ano a mais só me dará mais tempo para construir algo digno de você. Siga seu sonho, Clara. Estarei aqui quando voltar. Com o coração mais leve, aceitei a indicação para o curso de auxiliar de enfermagem. Foram dias intensos de estudo para o exame de seleção, noites de preparação e orações. Quando a lista dos aprovados saiu, com meu nome entre os primeiros, chorei de alegria e gratidão por todos os caminhos que me tinham trazido até ali. O curso começou logo após o término do normal. Era diferente de tudo que já tinha feito, mais prático, mais concreto, mais próximo da vida real e da morte real também. Aprendi a limpar feridas, aplicar injeções, reconhecer sintomas, acalmar pacientes assustados. Cada dia trazia um novo desafio, uma nova lição. Os plantões no hospital eram exaustivos. 12 horas em pé, correndo de um leito a outro, enfrentando dor, sofrimento, às vezes morte. Mas também havia os momentos de luz. O sorriso de uma criança que se recuperava, o aperto de mão de um idoso grato pelo cuidado, o suspiro aliviado de uma mãe ao saber que seu filho estava fora de perigo. Você tem mãos de fada, dizia Dona Hermínia, a enfermeira-chefe que se tornou minha mentora. Consegue acalmar até os pacientes mais difíceis, é um dom natural. Eu sorria ao ouvir isso, lembrando que seu Joaquim dizia o mesmo tantos anos atrás, quando eu era apenas uma menina organizando prateleiras de uma venda. Talvez fosse verdade.
Talvez minhas mãos, forjadas no trabalho duro desde cedo, tivessem mesmo um toque especial, uma gentileza que vinha de conhecer a aspereza da vida. O fim do curso coincidiu com meu aniversário de 18 anos. Não era mais uma menina, mas uma mulher formada, com uma profissão respeitada e a promessa de emprego no próprio Hospital São Salvador. A cerimônia de formatura foi simples, mas para mim, significativa como poucos momentos da minha vida. Para minha surpresa, meu pai e meus irmãos conseguiram viajar para Goiânia para a ocasião. Vê-los ali, nas cadeiras da plateia, aplaudindo com orgulho quando recebi meu certificado, foi como fechar um círculo, como provar que cada sacrifício tinha valido a pena. João não pôde vir. Estava finalizando a compra das ferramentas para sua própria oficina de marcenaria, um investimento que não podia adiar. Mas mandou um presente que me deixou sem palavras. Uma pequena caixa de madeira entalhada à mão, com desenhos de flores semelhantes às do lenço da minha mãe. Dentro, uma aliança simples de prata com uma pergunta gravada: "Casa comigo?" Segurei aquela aliança na mão, sentindo seu peso, tudo o que ela significava: um compromisso, um futuro, um lar. Não era uma decisão a ser tomada de forma leviana. Tinha agora uma carreira, ofertas de emprego não apenas em Goiânia, mas também em outras cidades maiores, onde os hospitais pagavam melhor. Passei noites em claro, pesando opções, considerando caminhos. Voltar para a vila significaria abrir mão de oportunidades profissionais, trabalhar numa estrutura mais simples, talvez até limitadora. Ficar na capital ou ir para uma cidade ainda maior significaria começar uma vida longe da minha família, longe de João. Na última noite, antes da partida do meu pai e irmãos, conversamos longamente sobre isso. Estávamos sentados num banco da praça perto do pensionato, o céu estrelado acima de nós. O mesmo céu que cobria nossa vila, nossas origens, nossos sonhos. "O que você quer de verdade, filha?" perguntou meu pai, com uma sabedoria que não combinava com sua educação simples. Respirei fundo, buscando a resposta dentro de mim. "Quero cuidar de pessoas, pai. Quero usar o que aprendi para fazer diferença. Mas também quero estar perto de vocês, perto do João. Quero construir uma família sem deixar de ser quem me tornei." Ele assentiu, compreensivo. Às vezes a vida não cabe numa só escolha, Clara. Às vezes é preciso criar um caminho novo, onde parece não haver caminho. Aquelas palavras ficaram comigo nas semanas seguintes, enquanto terminava meus últimos dias no hospital. Despedia-me das colegas do pensionato, organizava meus poucos pertences. A decisão estava tomada, firmada no coração, com a mesma determinação que me trouxe até ali. Voltaria para casa, para minha terra, para meu povo. Mas não como a menina que saiu há 4 anos, nem apenas como a noiva de João. Voltaria como Clara, a enfermeira, levando comigo conhecimento, experiência e a certeza de que poderia fazer a diferença, mesmo num lugar pequeno e esquecido no mapa. Na manhã da partida, Dona Matilde me chamou em seu escritório. "Tenho um presente para você", disse, entregando-me um pacote embrulhado em papel pardo. Dentro, havia um conjunto completo de instrumentos de enfermagem, um estetoscópio, um aparelho de pressão, tesouras, pinças, tudo o que eu precisaria para começar meu trabalho. "Como soube?" comecei, emocionada. Ela sorriu, aquele sorriso maternal que escondia sob a aparência austera. "Sempre soube que você voltaria para suas raízes, Clara. Algumas pessoas são como certas árvores, precisam se espalhar, crescer em terra nova. Outras são como o pequizeiro, só dão frutos de verdade no cerrado que as viu nascer." O trem que me levaria de volta partiu ao meio-dia, carregando não apenas meus pertences materiais, mas tudo o que tinha me tornado nesses anos. Conhecimentos, experiências, amizades, crescimento. Não era um retorno ao passado, mas um mergulho no futuro, levando comigo sementes que poderiam florescer e alimentar outros sonhos. A viagem foi longa, embalada pelo balanço dos trilhos e pelas paisagens do cerrado que passavam pela janela. O mesmo cerrado onde tinha crescido, forte e resiliente como sua vegetação retorcida, que sobrevive ao fogo e à seca.
Ao chegar à estação de Anápolis, encontrei não apenas João me esperando, mas uma pequena multidão. Meu pai, meus irmãos, Dona Zefa, seu Joaquim, até mesmo Dona Celeste, minha primeira professora. Todos sorrindo, alguns com lágrimas nos olhos, todos com aquele brilho de expectativa que me dizia: bem-vinda de volta, sentimos sua falta. João foi o primeiro a se aproximar quando desci do trem. Estava ainda mais bonito do que me lembrava, com aquele sorriso que fazia meu coração acelerar como se eu ainda fosse uma menina. Nos abraçamos longamente, sem palavras, apenas sentindo a realidade do outro depois de tanto tempo de ausência. Quando finalmente nos separamos, tirei do bolso a pequena caixa de madeira que ele tinha me enviado, abri-a e coloquei a aliança no dedo. Sim, disse simplesmente. A resposta é sim. O caminho de volta para a vila foi uma festa, com todos falando ao mesmo tempo, contando novidades, fazendo planos. A grande surpresa veio quando chegamos. No lugar onde antes ficava a mercearia onde meu pai trabalhava, havia agora uma pequena construção com uma placa recém-pintada. Posto de Saúde Municipal. É para você, disse o prefeito que tinha vindo especialmente para me receber. Soubemos que se formou como enfermeira e decidimos criar um posto de atendimento aqui. Precisamos de alguém com conhecimento para cuidar do nosso povo. Fiquei sem palavras, olhando para aquele espaço simples mas limpo, com uma sala de atendimento, uma pequena farmácia, até mesmo uma cama para casos que precisassem de observação. Era mais do que poderia sonhar. Um lugar onde poderia usar tudo o que aprendi, sem precisar abandonar minhas raízes. Conseguimos alguns equipamentos básicos, continuou o prefeito, e uma verba pequena para remédios. Não é muito, mas é um começo. É perfeito, respondi, a voz embargada pela emoção. É exatamente o que eu queria. João apertou minha mão, seus olhos dizendo o que as palavras não conseguiam expressar: orgulho, amor, parceria. Sua oficina de marcenaria ficava a apenas 2 ruas dali, e já tinha encomendas para os próximos meses. Poderíamos construir nossa vida lado a lado, cada um com seu trabalho, seu propósito, mas juntos no que realmente importava. Naquela noite, sentada na varanda da casa do meu pai, que agora tinha um telhado novo e uma ampliação nos fundos, olhei para as estrelas, as mesmas que me guiaram em cada decisão importante da minha vida. Toquei o dedal de Dona Zefa, que ainda carregava no cordão ao pescoço, junto ao medalhão de João. O caminho tinha sido longo e difícil desde aquela menina de 8 anos que assumiu a responsabilidade por uma família inteira. Tinha aprendido, crescido, me transformado. Mas nunca tinha esquecido de onde vim, das mãos que me ajudaram, das raízes que me sustentaram mesmo à distância. Agora, voltava não apenas para casa, mas para construir um novo lar, um lar que seria meu e de João. Um lar aberto para acolher minha família. Um lar de onde poderia estender a mão para outros, assim como tantas mãos se estenderam para mim quando mais precisei. O futuro se abria à minha frente como uma estrada ainda a ser percorrida, com desafios e alegrias que nem podia imaginar. Mas uma coisa eu sabia com certeza. Cada passo dali em diante seria dado com a força que forjei nos momentos mais difíceis e com o amor que recebi e aprendi a dar ao longo da jornada. Os primeiros meses como enfermeira do posto de saúde da vila foram um desafio maior do que imaginei. A estrutura era simples demais, faltavam medicamentos básicos e a desconfiança do povo em relação à medicina moderna era como uma parede invisível que eu precisava derrubar tijolo por tijolo. Muitas pessoas preferiam as rezadeiras e os chás de ervas que conheciam de gerações, em vez de procurar o posto quando adoeciam. Não as culpava. Eu mesma tinha crescido confiando nos remédios caseiros de Dona Zefa e sabia que muitos deles realmente funcionavam. Em vez de combater esse conhecimento, decidi incorporá-lo. Comecei a conversar com as senhoras mais velhas da vila, aprendendo sobre suas ervas e tratamentos, anotando tudo num caderninho que sempre carregava comigo. Ao mesmo tempo, explicava quando um problema precisava de medicação mais forte, de um cuidado diferente.
Não estou aqui para substituir a sabedoria de vocês, dizia nas rodas de conversa que organizava nas tardes de domingo, na sombra da figueira da praça. Estou aqui para somar, para trazer mais uma ferramenta para nossa comunidade. Aos poucos, a resistência foi diminuindo. Primeiro vieram as mães com crianças pequenas, depois os trabalhadores com ferimentos, finalmente os idosos com dores crônicas que os remédios caseiros já não conseguiam aliviar. Dona Zefa foi minha maior aliada nessa conquista. Respeitada por todos, ela começou a recomendar meus cuidados, criando uma ponte entre o antigo e o novo. A Clara não é uma doutora qualquer, ela dizia. É uma de nós que foi buscar conhecimento para trazer de volta para nossa gente. João, sempre ao meu lado, ajudava como podia. Construiu prateleiras para a pequena farmácia, bancos para a sala de espera, até mesmo um berço para os bebês que eu atendia. Sua oficina prosperava, com encomendas vindas até de cidades vizinhas, atraídas pela qualidade do seu trabalho e pelos desenhos delicados que ele entalha na madeira. Nosso casamento foi simples e emocionante, numa tarde de outubro, quando o céu estava daquele azul profundo que só o cerrado conhece. A cerimônia aconteceu na pequena igreja da vila, seguida de uma festa no quintal da casa nova que construímos. Um chalé modesto, mas aconchegante, com 2 quartos, uma sala ampla e uma varanda que abraçava toda a frente da casa, meu cantinho preferido para tomar café nas manhãs frescas. A lua de mel foi só um fim de semana na cidade grande, mas não nos importamos. Estávamos construindo algo maior que um momento. Estávamos construindo uma vida juntos. Os primeiros anos de casados trouxeram a alegria de ver nossos esforços dando frutos. O posto de saúde agora recebia mais recursos da prefeitura, depois que demonstrei com números a redução nas internações em hospitais distantes. Consegui uma auxiliar, a sobrinha de Dona Zefa, que tinha o mesmo dom para cuidar de gente e aprendia rápido tudo que eu ensinava. A oficina de João se expandiu para uma marcenaria de verdade, com 2 aprendizes e máquinas melhores. Ele tinha um jeito especial para trabalhar a madeira, transformando árvores caídas em móveis que pareciam contar histórias. Cada pedaço de madeira já tem uma alma, ele dizia. Meu trabalho é só ajudar essa alma a mostrar sua beleza. Meus irmãos também seguiam seus caminhos. Antônio assumiu a gerência da mercearia quando o antigo dono se aposentou, transformando o pequeno negócio numa venda mais diversificada, que trazia produtos antes só encontrados na cidade grande. Lúcia, com seu talento para desenho, começou a dar aulas de arte na escola local e, nos fins de semana, pintava retratos por encomenda. Meu pai, para minha surpresa e alegria, encontrou uma companheira, Dona Teresa, uma viúva que se mudou para a vila para ficar mais perto da filha. Era uma mulher simples e bondosa, que trouxe de volta aquele brilho aos olhos dele que eu não via desde antes da partida da minha mãe. Nunca pensei que ia ter uma segunda chance. Ele me confidenciou numa tarde enquanto consertávamos juntos a cerca do quintal. A vida é generosa, mesmo quando parece que tirou tudo da gente. Eu sorri, compreendendo profundamente o que ele queria dizer. A vida tinha nos tirado muito, mas também tinha nos devolvido de maneiras inesperadas, com juros de felicidade que não poderíamos prever. Quando completamos 2 anos de casados, descobri que estava esperando nosso primeiro filho. A alegria se espalhou como fogo em palha seca pela família inteira. João caminhava pela casa com um sorriso bobo no rosto, já planejando o berço que faria com suas próprias mãos. Meu pai começou a construir brinquedos de madeira simples, mas cheios de carinho. Lúcia se ofereceu para pintar o quarto do bebê com desenhos de animais do cerrado. A gravidez foi tranquila, embalada pelo trabalho que não parava no posto. Gestantes e crianças eram minha especialidade, afinal, e pelos preparativos para a chegada do nosso filho. Ah, se você que está me ouvindo agora já chegou até aqui na minha história, que tal se inscrever no canal? Assim a gente continua compartilhando essas memórias, esses pedaços de vida que talvez façam sentido para alguém, mesmo sendo tão simples, tão comuns, como a chuva que cai ou o vento que sopra. Cada história tem um valor, não é mesmo? Mesmo as mais singelas, como a de uma menina do interior que só queria dar um jeito de não afundar.
Pedro nasceu numa noite de lua cheia, depois de um trabalho de parto que durou quase 20 horas. Dona Zefa e minha auxiliar me ajudaram, usando todo o conhecimento que tínhamos, tradicional e moderno, para trazer aquela vida ao mundo. João esperava na sala, andando de um lado para outro, parando apenas para rezar baixinho quando meus gemidos ficavam mais fortes. Quando finalmente segurei meu filho nos braços, com seu cabelo escuro e olhos curiosos, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se um círculo se fechasse, como se todas as dores e lutas da minha vida de repente fizessem sentido, convergindo para aquele momento perfeito. Esse é o Pedro, anunciei para João quando ele entrou no quarto, os olhos vermelhos de chorar de alegria. Em homenagem ao meu avô que não conheci, mas que dizem que era um homem bom. João tocou a cabecinha do nosso filho com uma reverência que nunca tinha visto nele. "Bem-vindo, Pedro", ele sussurrou. "Sua mãe e eu já te amamos mais do que você pode imaginar." A maternidade trouxe novos desafios e alegrias. Equilibrar o trabalho no posto com os cuidados do bebê não era fácil, mas João era um pai presente como poucos homens naquela época. Ele tinha organizado a marcenaria para poder trabalhar com o Pedro por perto, construindo um cercadinho onde o menino podia ficar em segurança enquanto ele lidava com as partes menos perigosas do trabalho. "Ele já está aprendendo o ofício", João dizia orgulhoso quando o pequeno batia com um martelo de brinquedo em pedaços de madeira macia. Quando Pedro tinha quase 2 anos, a vida nos apresentou outro desafio. Uma epidemia de sarampo atingiu a região, trazida por viajantes da capital. Como o posto de saúde era o único lugar de atendimento num raio de muitos quilômetros, logo me vi sobrecarregada com dezenas de casos, muitos deles graves. Trabalhei dia e noite durante semanas, cuidando dos doentes, orientando famílias, aplicando o pouco de medicação que tínhamos disponível. João assumiu completamente os cuidados com Pedro, pois não podíamos arriscar que o menino ficasse exposto à doença. Foi um período de provação, que testou não apenas minha resistência física, mas também minha capacidade como profissional. Perdi pacientes, 3 crianças pequenas e 2 idosos, e cada perda doía como se fosse da minha própria família. Chorava escondida no depósito do posto, me culpando por não conseguir fazer mais, por não ter os recursos necessários, por não ser o milagre que aquelas famílias precisavam. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, voltei para casa derrotada. João me esperava na varanda, uma xícara de chá fumegante nas mãos. "Não posso mais fazer isso", desabei em lágrimas nos braços dele. "Não tenho o direito de decidir quem vive e quem morre. Não sou Deus." Ele me abraçou longamente, em silêncio, apenas deixando que a dor escorresse para fora. Quando finalmente me acalmei, segurou meu rosto entre as mãos, olhando fundo nos meus olhos. "Clara, você não está decidindo quem vive e quem morre. Você está lutando para que mais pessoas vivam com as armas que tem. Já imaginou quantos teriam partido se você não estivesse aqui?" Suas palavras tocaram algo profundo em mim, uma verdade que eu sabia, mas tinha esquecido no meio da tormenta. Não podíamos salvar todos, mas cada vida que salvávamos era um universo inteiro preservado, uma história que continuaria a ser escrita. A epidemia passou, deixando cicatrizes visíveis e invisíveis na comunidade. Mas também deixou algo inesperado: respeito. As pessoas da vila, que antes viam o posto de saúde como um lugar de último recurso, agora entendiam seu valor. Vieram agradecimentos, doações de alimentos, ofertas de ajuda para melhorar a estrutura. O prefeito, pressionado pela população, aumentou a verba mensal e prometeu contratar outro profissional para me auxiliar. Quando a poeira baixou, percebi que precisava de um tempo para me recuperar. João sugeriu uma viagem, a primeira verdadeira viagem da nossa vida juntos. "Poderíamos levar o Pedro para conhecer o mar", ele disse, os olhos brilhando com a ideia. "Aquele mar que só conhecemos por histórias." A sugestão era tentadora, mas também assustadora. Nunca tínhamos ido tão longe. Nunca tínhamos gasto tanto dinheiro com algo que não fosse necessidade básica ou investimento no trabalho. Mas talvez,
depois de tudo que passamos, essa fosse uma necessidade tão importante quanto qualquer outra. A necessidade de viver, de experimentar, de celebrar o simples fato de estarmos juntos e bem. Economizamos por 6 meses, contando cada centavo, planejando cada detalhe. Finalmente, numa manhã fresca de julho, embarcamos no trem que nos levaria até São Paulo, e de lá para o litoral. A viagem foi uma aventura em si mesma. Pedro, agora com quase 3 anos, ficava grudado na janela do trem, apontando para tudo que via. Vacas pastando, plantações de milho, cidades que passavam rápido demais para serem realmente vistas. Quando finalmente chegamos à praia, uma pequena cidade do litoral paulista, menos movimentada e mais acessível para nosso orçamento, a reação de João ao ver o oceano pela primeira vez ficou gravada na minha memória para sempre. Ele parou, boquiaberto, os olhos arregalados diante daquela imensidão azul que se estendia até encontrar o céu. É muito maior do que eu imaginava, ele sussurrou, segurando minha mão com força. E mais bonito também. Pedro teve menos reservas. Assim que seus pés tocaram a areia, soltou nossas mãos e correu em direção às ondas, rindo daquele jeito puro que só as crianças conseguem. João correu atrás dele, pegando-o no colo antes que chegasse perto demais da água, e os dois caíram na areia numa confusão de braços e pernas e risadas. Foram 5 dias de pura alegria, de descobertas simples mas profundas, de momentos que guardo até hoje em um cantinho especial da memória. O gosto salgado do mar, a textura da areia entre os dedos, o som das ondas embalando nosso sono no quartinho simples da pousada, os sorvetes derretendo rápido demais no calor da tarde, as conchinhas que Pedro colecionava como se fossem tesouros inestimáveis. Voltamos para casa renovados, com a pele um pouco mais escura, com histórias para contar, com um novo brilho nos olhos e com uma novidade que descobri durante a viagem. Estava grávida novamente. Nossa segunda filha, Maria, nasceu numa manhã de primavera, com menos dificuldade que Pedro, como se tivesse pressa de conhecer o mundo. Era uma menina de cabelos claros e olhos vivos, que desde cedo mostrou uma personalidade forte e decidida. A vida seguia seu curso, tecendo alegrias e desafios no mesmo pano. O posto de saúde cresceu, ganhando uma sala extra, mais equipamentos, até mesmo uma pequena enfermaria com 2 camas. Conseguiu uma parceria com um médico da cidade vizinha, que vinha uma vez por semana atender casos mais complexos. A marcenaria de João também prosperava. Ele começou a fazer móveis mais elaborados, com entalhes artísticos que se tornaram sua marca registrada. Abriu uma pequena loja na frente da oficina, onde expunha suas criações e começou a receber encomendas até de outras cidades. Os anos foram passando, trazendo pequenas e grandes mudanças. Pedro entrou na escola, revelando-se um menino curioso e inteligente, com uma habilidade especial para números. Maria, 2 anos mais nova, mostrava o mesmo interesse pelo cuidado com os outros que eu tinha na infância, sempre querendo ajudar, sempre atenta às necessidades alheias. Quando as crianças já estavam maiores, João e eu decidimos realizar outro sonho: construir uma casa maior, com um quintal amplo onde os meninos pudessem brincar à vontade. Economizamos, planejamos e, finalmente, começamos a construção num terreno nos arredores da vila, perto o suficiente para irmos a pé para o trabalho, mas com espaço para respirar. A casa nova era um sonho realizado. Cômodos espaçosos, uma cozinha onde eu podia preparar as refeições com mais conforto, um ateliê para João trabalhar em projetos menores sem precisar ir até a marcenaria, um jardim onde plantei as ervas medicinais que aprendera a usar com Dona Zefa, misturadas a flores coloridas que alegravam os dias. Foi nessa nova fase que uma surpresa chegou. Um convite para dar aulas na escola de enfermagem que tinha sido inaugurada na cidade grande, a cerca de 2 horas de distância. A diretora tinha ouvido falar do meu trabalho, da maneira como integrava conhecimentos tradicionais e modernos, e queria que eu compartilhasse essa experiência com novas estudantes. Seria apenas uma vez por semana, ela explicou. Você poderia ir e voltar no mesmo dia. Fiquei dividida.
Por um lado, era uma oportunidade de expandir o trabalho, de influenciar uma nova geração de enfermeiras que poderiam levar cuidados de saúde a outras comunidades como a nossa. Por outro, significava um dia longe da família, do posto, da rotina que tínhamos construído com tanto esforço. Conversei com João, que como sempre me apoiou sem hesitação. Você ajudou tanto esta vila, ele disse. Agora pode ajudar outros lugares também, através dessas alunas. Assim, aos 35 anos, acrescentei professora ao meu currículo. Todas as quartas-feiras pegava o ônibus logo cedo e passava o dia na cidade, ensinando jovens estudantes não apenas sobre técnicas de enfermagem, mas sobre empatia, sobre ouvir as pessoas, sobre respeitar saberes diferentes. As alunas, no começo, olhavam com certa desconfiança para aquela mulher do interior que falava de chás e cataplasmas ao lado de medicações modernas. Mas quando levei algumas delas para uma semana de prática no nosso posto de saúde, viram com os próprios olhos como aquela abordagem funcionava, como as pessoas se sentiam acolhidas e respeitadas. A senhora mudou minha forma de ver a enfermagem, disse-me Rosana, uma das alunas mais aplicadas, no fim daquela semana. Agora entendo que não se trata apenas de aplicar técnicas, mas de cuidar da pessoa inteira. Aquele comentário dito com sinceridade juvenil me encheu de uma satisfação profunda. Era como passar uma tocha, garantir que o que tinha aprendido na vida, tanto nos bancos da escola quanto nas conversas com Dona Zefa, não se perderia comigo. Os anos continuaram seu curso, marcados por pequenas e grandes alegrias, por desafios que enfrentamos juntos como família. Pedro terminou os estudos na escola local e decidiu seguir carreira em contabilidade, indo estudar na capital com uma bolsa que conseguiu por mérito próprio. Maria, por sua vez, manifestou o desejo de seguir meus passos na enfermagem. Quero cuidar de pessoas como você, mãe. Ela me disse numa tarde, enquanto me ajudava a organizar os medicamentos no posto. Quero fazer diferença. Seu pedido me encheu de orgulho e um pouco de apreensão. Sabia como era difícil este caminho, especialmente para alguém de origem humilde como nós. Mas também sabia da determinação da minha filha, da sua capacidade de superar obstáculos. Com o apoio de João, que agora tinha uma marcenaria respeitada em toda a região, conseguimos enviar Maria para a mesma escola de enfermagem onde eu dava aulas. Ela morava num pensionato muito parecido com aquele que foi minha casa por 4 anos, e voltava para casa nos fins de semana, sempre cheia de histórias e perguntas. Foi durante um desses fins de semana, quando Maria estava no 2º ano do curso, que recebemos uma notícia que mudou mais uma vez o rumo da nossa história. O governo estadual estava implementando um programa de saúde rural, com postos mais bem equipados e equipes completas, incluindo médicos e enfermeiros em áreas remotas. A nossa vila tinha sido escolhida como uma das primeiras a receber o novo posto por causa do trabalho que já vínhamos desenvolvendo ali. Era uma honra, um reconhecimento de anos de dedicação, mas também significava mudanças, grandes mudanças. Queremos que você seja a coordenadora da equipe, disse o secretário de saúde durante uma visita ao nosso posto atual. Ninguém conhece melhor a comunidade e suas necessidades. A proposta era tentadora. Significava mais recursos, mais profissionais, mais possibilidades de ajudar. Mas também significava uma dinâmica diferente, mais burocracia, menos contato direto com as pessoas que tinha aprendido a conhecer e amar ao longo dos anos. Pedi tempo para pensar, para conversar com a família, para considerar todos os ângulos. João, como sempre, mostrou aquela sabedoria tranquila, que era seu traço mais marcante. Clara, ele disse, enquanto caminhávamos de mãos dadas pelo quintal numa noite estrelada, você construiu isso do zero, transformou um posto abandonado num lugar de cura e acolhimento. Agora pode expandir esse trabalho, tocar ainda mais vidas. Não é isso que sempre quis? Ele estava certo, como quase sempre. Aceitei a proposta, e os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Uma nova construção foi erguida no lugar do antigo posto. Maior, mais moderna, com consultórios, enfermaria, sala de procedimentos, até mesmo um pequeno laboratório para exames básicos. A equipe foi chegando aos poucos,
um médico recém-formado cheio de ideias e energia, uma enfermeira especializada em saúde materno-infantil, uma técnica de laboratório, uma recepcionista. Pessoas novas, com experiências diferentes, trazendo um sopro de renovação àquele lugar que tinha sido meu segundo lar por tantos anos. Minha antiga auxiliar, sobrinha de Dona Zefa, agora formada como técnica de enfermagem, permaneceu na equipe. Uma continuidade que me dava segurança naquele mar de mudanças. E Dona Zefa, já idosa, mas ainda lúcida e ativa, foi convidada a participar como consultora de medicina tradicional, um papel que ela assumiu com orgulho e dedicação. A inauguração do novo centro de saúde foi uma festa para toda a comunidade. Vieram autoridades da capital, reportagens no jornal regional, discursos cheios de promessas e expectativas. Mas o momento que mais me emocionou naquele dia foi quando uma senhora idosa, que eu tinha atendido desde meus primeiros dias como enfermeira da vila, se aproximou com um buquê de flores do campo. "São para você, Clara", ela disse com os olhos marejados. "Por todos esses anos cuidando da gente. Por ter ficado quando podia ter ido embora. Por ter sido mais que uma enfermeira. Por ter sido uma de nós." Aquelas palavras simples, ditas com o coração, valiam mais que todos os certificados e reconhecimentos oficiais que já tinha recebido na vida. Era a confirmação de que o caminho escolhido, com todos os seus espinhos e flores, tinha valido a pena. Os anos seguintes trouxeram novos desafios e aprendizados. Coordenar uma equipe era diferente de trabalhar sozinha. Exigia paciência, diplomacia, capacidade de ouvir ideias diferentes e encontrar um terreno comum. Houve conflitos, é claro, especialmente no início. O médico jovem achava alguns dos meus métodos antiquados. A enfermeira recém-chegada tinha dificuldades em se adaptar ao ritmo mais lento da vida no interior. Mas havia também uma sinergia que foi se desenvolvendo à medida que cada um encontrava seu lugar e reconhecia o valor do outro. O médico, Dr. Roberto, logo percebeu que meu conhecimento sobre as famílias e suas histórias era um recurso valioso para seus diagnósticos. A enfermeira Cristina ficou impressionada com a confiança que a comunidade depositava em mim e começou a me pedir conselhos sobre como construir essa mesma ponte. Enquanto a unidade de saúde crescia e se solidificava, outras partes da minha vida também passavam por transformações. Pedro terminou o curso de contabilidade e voltou para a região, não para a vila, mas para a cidade maior mais próxima, onde abriu um pequeno escritório. Casou-se com Juliana, uma professora que conheceu na faculdade, e logo nos deram nosso primeiro neto, Lucas, um menino de olhos vivos que lembrava muito o avô. Maria formou-se em enfermagem com distinção e, para minha surpresa e orgulho, foi convidada a fazer uma especialização em saúde pública na capital do estado. Era uma oportunidade valiosa que poderia abrir portas para um trabalho ainda mais impactante no futuro. "Não sei se devo ir, mãe", ela me confessou, dividida. "Sempre pensei em voltar para trabalhar com você, continuando o que você começou." Segurei suas mãos entre as minhas, sentindo naquele momento um eco da conversa que tinha tido com Dona Celeste tantos anos atrás, quando me ofereceram a chance de estudar em Goiânia. "O melhor jeito de continuar o que comecei é você seguir seu próprio caminho, filha", respondi. "Vá, aprenda tudo o que puder, cresça como profissional e como pessoa. Se depois quiser voltar, estaremos aqui. Se decidir ficar por lá ou ir para outro lugar onde suas habilidades sejam mais necessárias, terá nossa bênção e nosso apoio." Ela foi, levando consigo não apenas o conhecimento formal, mas também as lições mais profundas que tentei transmitir, sobre empatia, sobre respeito, sobre o equilíbrio entre diferentes formas de saber e cuidar. João e eu entramos numa nova fase da vida, ainda ativos, ainda trabalhando, mas com mais tempo para apreciar as pequenas coisas, para visitar os filhos, para brincar com o neto, para sentar na varanda nas tardes de domingo e observar a vida da comunidade que tínhamos ajudado a construir. Seu cabelo, antes tão escuro, agora mostrava fios prateados nas têmporas, que eu achava que o deixavam ainda mais bonito. Minhas mãos já não eram tão ágeis quanto antes,
mas ainda sabiam o caminho certo para encontrar uma veia difícil, para preparar um chá medicinal, para embalar um recém-nascido. A vida não tinha sido fácil, nem sempre justa, mas tinha sido rica. Rica em aprendizados, em conexões, em propósito. Quando olhava para trás, para a menina de 8 anos que assumiu uma família inteira, porque não havia outra escolha, sentia uma mistura de compaixão e admiração. Era difícil acreditar que aquela menina e eu éramos a mesma pessoa, separadas apenas pelo tempo e pelas experiências que esse tempo trouxe. Os anos foram passando como nuvens no céu de Goiás. Às vezes devagar, em dias longos de céu limpo, às vezes rápido, em tempestades que deixavam tudo mais verde depois. Quando dei por mim, já tinha passado dos 50, depois dos 60, e o espelho mostrava um rosto que carregava as marcas de cada riso, cada choro, cada preocupação e cada alegria. João e eu completamos bodas de prata, depois de 30 anos, e decidimos comemorar com uma festa simples no quintal da nossa casa. Vieram os filhos, os netos. Agora eram 3, o Lucas de Pedro e a Ana e o Gabriel de Maria, que tinha se casado com um médico que conheceu durante a especialização. Vieram amigos antigos, colegas de trabalho, pessoas da comunidade cujas vidas tinham se entrelaçado com a nossa ao longo das décadas. Foi uma celebração cheia de histórias e lembranças, de abraços apertados e olhares cúmplices. Quando todos já tinham partido e ficamos apenas nós 2 na varanda, observando o céu estrelado como fazíamos desde jovens, João segurou minha mão com aquela ternura que nem o tempo conseguiu diminuir. Construímos uma vida boa, não foi, Clara? Ele disse, a voz mais grave pelo tempo, mas ainda com aquele tom que me aquecia o coração. Melhor do que eu jamais sonhei, respondi, encostando a cabeça no seu ombro, sentindo o cheiro familiar de serragem e sabonete que sempre o acompanhava. Aquele momento simples, aquela conexão silenciosa, valia mais que todas as riquezas que pudéssemos ter acumulado. Tínhamos construído não apenas uma família, mas uma comunidade ao nosso redor. Tínhamos plantado sementes que agora cresciam em outras mãos. Nos anos seguintes, fui reduzindo gradualmente meu trabalho no centro de saúde. Não porque quisesse parar, o cuidado com os outros estava tão entranhado em mim quanto o próprio sangue, mas porque era hora de abrir espaço para novas gerações, novos conhecimentos, novas abordagens. Tornei-me uma espécie de conselheira, de guardiã da memória daquele lugar. Os profissionais mais jovens me procuravam quando encontravam casos difíceis, quando precisavam entender o contexto de uma família, quando queriam aprender sobre as plantas medicinais que ainda cultivava no meu jardim. A senhora é um tesouro vivo, dizia a doutora Marta, uma jovem médica que tinha assumido a direção do centro após a aposentadoria do doutor Roberto. Sabe coisas que não estão em nenhum manual, que só a experiência ensina. Aquelas palavras me enchiam de um orgulho quieto, uma satisfação de saber que o conhecimento acumulado ao longo de uma vida não seria perdido. Era como passar um bastão numa corrida de revezamento. Eu tinha feito minha parte, agora outros continuariam a jornada. João também foi diminuindo o ritmo na marcenaria, deixando a administração do dia a dia nas mãos competentes de Tiago, um dos aprendizes que tinha se tornado praticamente um filho para nós. Mas ainda passava algumas horas por dia no ateliê, trabalhando em peças especiais, em projetos que exigiam a delicadeza e paciência que só os anos de experiência podem trazer. As mãos sabem coisas que a cabeça esquece, ele dizia quando eu sugeria que descansasse mais. Enquanto elas se lembrarem, vou continuar. Nossa rotina ganhou um novo ritmo, mais lento, mais contemplativo. Passávamos mais tempo na varanda, observando o ir e vir da rua, o crescimento das árvores que tínhamos plantado décadas atrás, agora altas e frondosas. Recebíamos visitas dos netos que vinham passar temporadas conosco durante as férias escolares, enchendo a casa de risos e histórias novas. Lucas, o filho de Pedro, seguiu os passos do pai e se formou em administração, assumindo parte dos negócios que Pedro tinha expandido ao longo dos anos. Ana, a filha mais velha de Maria, mostrou desde cedo o mesmo interesse pela saúde que marcou 3 gerações de mulheres na família. Eu, Maria e agora ela,
que estudava medicina com planos de se especializar em saúde rural. Gabriel, o caçula de Maria, surpreendeu a todos escolhendo um caminho diferente: a música. Tinha um dom natural para o violão, um ouvido que captava melodias no vento, na chuva, no canto dos pássaros. Aos 19 anos, já compunha suas próprias canções, algumas delas inspiradas nas histórias que eu contava sobre minha infância, sobre as dificuldades e alegrias de crescer no interior de Goiás. Vó, conta de novo como era quando você tinha que lavar roupa no riacho, ele pedia, sentado no banquinho da varanda, o violão no colo, os dedos dedilhando suavemente as cordas enquanto eu falava. E eu contava, revivendo aqueles momentos como se fosse ontem. O frio da água nas mãos pequenas, o peso da roupa molhada, mas também a sensação de dever cumprido, o orgulho de ver as peças limpas secando ao sol. Ele transformava essas memórias em música, em versos simples mas profundos, que falavam de raízes, de pertencimento, de um Brasil profundo que muitos já não conheciam. Quando o ouvia tocar, sentia que de alguma forma aquelas experiências, aquele tempo difícil mas formador, não se perderiam completamente. A vida continuava seu curso, trazendo alegrias e despedidas. Dona Zefa, minha mentora, amiga e segundo anjo da guarda, partiu aos 98 anos, dormindo tranquila em sua cama depois de uma vida longa e significativa. Foi como perder um pedaço de mim mesma, uma conexão com a menina que eu tinha sido. No seu funeral, simples, mas cheio de respeito, muitas pessoas vieram compartilhar como ela tinha tocado suas vidas, com um remédio caseiro na hora certa, com uma palavra de sabedoria, com aquele jeito direto mas amoroso de enfrentar a vida. Ela deixou um legado em você, Clara, disse-me sua sobrinha, agora uma senhora de cabelos grisalhos como os meus. O jeito como você cuida das pessoas, como respeita o saber antigo junto com o novo, tudo isso vem dela. É como se uma parte dela continuasse viva através de você. Aquelas palavras foram um bálsamo para a dor da perda. Sim, Dona Zefa continuava. Não apenas através de mim, mas de todos que ela tinha ensinado e ajudado ao longo dos anos. A verdadeira imortalidade, percebi, está nas vidas que tocamos, nas sementes que plantamos, no bem que fazemos mesmo sem perceber. Meu pai também partiu, poucos anos depois, aos 87 anos. Tinha tido uma vida boa ao lado de Dona Teresa, encontrando uma paz que parecia impossível nos anos sombrios após a partida da minha mãe. Nos seus últimos dias, passei horas ao lado da cama dele, segurando sua mão frágil, conversando sobre tudo e sobre nada. Você foi a melhor filha que um homem poderia ter, Clara, ele me disse numa tarde, a voz fraca, mas os olhos ainda lúcidos. Melhor do que eu merecia, depois de tudo. Não diga isso, pai, respondi, engolindo as lágrimas. Fizemos o melhor que podíamos com o que tínhamos. Os dois. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sereno. Sua mãe ficaria orgulhosa de ver a mulher que você se tornou, a família que você construiu. Nunca soubemos o que aconteceu com minha mãe depois que ela partiu. Por muitos anos, alimentei a esperança de que um dia ela voltaria, ou pelo menos teríamos notícias. Cheguei a contratar um investigador quando já tinha condições financeiras para isso, mas o rastro dela tinha se perdido no tempo. Era como se tivesse desaparecido num mundo grande demais para ser mapeado. Com o tempo, aprendi a fazer as pazes com essa ausência, a entender que algumas perguntas não têm respostas. Algumas feridas cicatrizam, mas deixam marcas que carregamos para sempre. Não com amargura, mas como parte da história que nos moldou. Quando João completou 70 anos, decidimos fazer uma coisa que há muito tempo adiávamos: viajar para conhecer mais do Brasil. Não de uma vez, claro, mas em pequenas viagens que planejávamos com cuidado, economizando para cada uma delas. Fomos a Ouro Preto, onde caminhamos pelas ladeiras de pedra, admirando a arquitetura colonial que contava a história de um país que ainda tentava entender a si mesmo. Fomos a Brasília, a capital futurista que já não era tão nova assim, com suas formas arrojadas e espaços amplos que pareciam de outro mundo para quem cresceu em casas de chão batido. Conhecemos as cataratas do Iguaçu, onde ficamos de mãos dadas diante daquela força da natureza.
sentindo a água fina que borrifava nossos rostos enrugados, em silêncio, porque não havia palavras para aquela majestade. Cada viagem era como um presente que dávamos a nós mesmos, um reconhecimento de que, apesar de todas as dificuldades, tínhamos chegado até ali, juntos, fortes, capazes de apreciar as maravilhas que a vida ainda tinha para oferecer. De todas as viagens, talvez a mais emocionante tenha sido a volta ao mar. Levamos todos os netos, que já não eram tão pequenos, Lucas com 18, Ana com 15 e Gabriel com 13. Ver o oceano através dos olhos deles, ouvir suas exclamações de espanto, foi como reviver nossa própria descoberta décadas atrás. Como algo pode ser tão grande, vovó? Perguntou Gabriel, parado à beira da água, o vento bagunçando seus cabelos escuros. É como a vida, meu filho, respondi, sentindo a areia entre os dedos dos pés, agora marcados pelo tempo. Parece não ter fim quando olhamos de perto, mas sabemos que em algum lugar, além do que nossos olhos alcançam, ela encontra outro horizonte. Ele ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras como fazia com tudo, observando, processando, transformando em algo novo e belo através da sua sensibilidade. Naquela noite, sentados na varanda da pousada, ouvimos Gabriel tocar uma música nova, composta ali mesmo, inspirada pelo mar e pelas nossas histórias. João segurou minha mão, os olhos marejados, e eu soube que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Como éramos afortunados por ter vivido o suficiente para ver nossos sonhos não apenas realizados, mas multiplicados nas gerações que vieram depois de nós. Os anos continuaram passando, trazendo novas alegrias e desafios. Nosso corpo começou a cobrar o preço de décadas de trabalho duro. Dores nas juntas, menos energia, pequenos e grandes achaques que faziam parte do processo natural de envelhecimento. João foi diagnosticado com um problema cardíaco aos 75 anos. Nada grave, disseram os médicos, mas precisaria diminuir ainda mais o ritmo, tomar medicação regular, fazer acompanhamento frequente. Estou ficando velho, Clara. Ele admitiu uma noite, depois de tomar os remédios que eu organizava cuidadosamente na caixinha semanal. Estamos ficando velhos juntos, corrigi, ajeitando o travesseiro atrás das suas costas. Como prometemos há 50 anos. Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia meu coração bater um pouco mais rápido, apesar de todas as rugas, de todos os cabelos brancos, de todas as limitações que o tempo tinha trazido. Foi a melhor promessa que já fiz, ele respondeu, segurando minha mão. E a mais fácil de cumprir. Nosso círculo social foi diminuindo naturalmente, à medida que amigos e conhecidos partiam ou se mudavam para morar com filhos em outras cidades. Mas mantínhamos uma rotina social ativa. Participávamos do grupo de terceira idade da comunidade. Recebíamos visitas frequentes da família, cultivávamos amizades com pessoas mais jovens que traziam novas perspectivas e energia para nossas vidas. O centro de saúde que ajudei a fundar continuava sendo um lugar importante para mim, mesmo que já não trabalhasse lá formalmente. Ia algumas vezes por semana, ajudava no grupo de gestantes, participava das campanhas de vacinação, compartilhava conhecimentos sobre plantas medicinais com quem se interessasse. Era gratificante ver como aquele pequeno posto que começou com quase nada tinha se transformado num centro de referência para a região, atendendo não apenas nossa vila, mas comunidades vizinhas também. Mais gratificante ainda era ver que muitos dos princípios que defendia, o respeito pelo saber tradicional, a importância da escuta, o tratamento da pessoa como um todo e não apenas da doença, continuavam sendo valorizados, mesmo com todas as mudanças e avanços tecnológicos. João chegou aos 80 anos com uma cerimônia discreta, mas significativa. A oficina de marcenaria, agora administrada pelo filho de Tiago, produziu uma exposição especial com algumas de suas peças mais marcantes ao longo das décadas. Ver aqueles móveis, aqueles entalhes, era como percorrer um museu da nossa própria história. A mesa onde nossos filhos fizeram lição de casa, o berço que embalou nossos netos, a caixa de madeira onde guardei o dedal de Dona Zefa quando o cordão finalmente se rompeu. Suas mãos criaram mais que objetos.
disse ao meu marido naquela noite, quando finalmente ficamos sozinhos. Criaram memórias, criaram conforto, criaram beleza onde antes não havia. Ele sorriu, aquele sorriso que conhecia tão bem, que tinha sido meu porto seguro por tantos anos. Foi você quem me ensinou que as mãos podem construir mais que coisas materiais, Clara. Você construiu saúde, esperança, caminhos para pessoas que não tinham para onde ir. Nos anos seguintes, nossa rotina se tornou ainda mais tranquila, mais voltada para dentro. O corpo já não permitia os mesmos passeios, as mesmas atividades, mas a mente continuava ativa, curiosa, aberta para aprender e compartilhar. Comecei a registrar minhas memórias num caderno de capa dura que Maria me deu de presente. Não com a pretensão de escrever um livro ou algo assim, mas para deixar um registro, para que as histórias não se perdessem quando eu não estivesse mais aqui para contá-las. As pessoas mais jovens precisam saber como era. Expliquei a João quando ele me perguntou sobre esse novo hábito. Precisam entender de onde viemos, as dificuldades que enfrentamos, para valorizar o que têm hoje e continuar construindo um futuro melhor. Ele concordou, com aquela sabedoria silenciosa que sempre teve. Nossas histórias são como as raízes de uma árvore. Não se veem, mas são elas que sustentam tudo o que cresce acima do solo. Foi nessa fase que Gabriel, nosso neto músico, agora um jovem de 25 anos com uma carreira promissora, me propôs algo diferente. Gravar nossas conversas, transformar minhas memórias, não apenas em música, como já fazia, mas em um projeto mais amplo que pudesse alcançar outras pessoas. Suas histórias são importantes, vovó, ele disse, enquanto me mostrava o pequeno gravador que tinha trazido. Não apenas para a família, mas para quem nunca viveu o que você viveu, nunca passou pelo que você passou. São pedaços da história do nosso país que não estão nos livros. Hesitei no início. Sempre fui uma pessoa reservada, que fazia o bem sem alarde, que não buscava reconhecimento. A ideia de ter minhas histórias expostas, mesmo que para um público pequeno, me deixava desconfortável. Mas João, como sempre, me ajudou a ver as coisas de outra perspectiva. Pense nas meninas que estão crescendo agora, Clara. Nas que enfrentam dificuldades parecidas com as que você enfrentou. Sua história pode dar força a elas, mostrar que é possível superar, construir algo significativo mesmo partindo do quase nada. Com o tempo, fui me acostumando com o gravador, com a ideia de deixar um registro mais permanente das minhas experiências. Gabriel tinha um jeito especial de fazer as perguntas certas, de me levar a lembrar de detalhes que já estavam empoeirados nos cantos da memória. As gravações se transformaram não apenas num projeto artístico, mas numa espécie de terapia para mim. Uma oportunidade de revisitar o passado, de fazer as pazes com momentos difíceis, de celebrar as conquistas, de honrar as pessoas que fizeram parte da minha jornada. Como você conseguiu, vó? Gabriel me perguntou um dia, depois de eu contar sobre os primeiros anos cuidando dos meus irmãos. Como uma menina de 8 anos teve força para carregar tudo isso? Refleti por um momento, buscando uma resposta que fizesse justiça àquela menina que eu fui um dia. Não tive escolha, filho. Quando não se tem escolha, a gente encontra forças que nem sabia que existiam. É como estar na água funda. Ou você aprende a nadar, ou afunda. Eu decidi nadar. Ele assentiu, os olhos brilhando de uma forma que me lembrou João quando jovem. E nadar contra a correnteza. Às vezes a favor, às vezes contra. Corrigi com um sorriso. A vida não é só dificuldade. Tem momentos de graça também, de correntezas que nos levam para lugares bonitos que nem imaginávamos existir. João participava de algumas gravações, acrescentando sua perspectiva, seus próprios desafios e aprendizados. Era bonito ver como nossas memórias se entrelaçavam, como cada um lembrava de detalhes diferentes dos mesmos eventos, como juntos construíamos um mosaico mais completo do que tínhamos vivido. As histórias começaram a circular, primeiro entre amigos e familiares, depois em pequenos círculos culturais, em escolas, em grupos comunitários. Recebi cartas de pessoas que nunca tinha visto, contando como se identificavam com diferentes aspectos da minha jornada, como tinham encontrado conforto ou inspiração nas minhas palavras.
Uma dessas cartas, de uma jovem estudante de enfermagem de uma cidade do interior, me tocou particularmente. Sempre achei que pessoas como eu, vindas de lugares pequenos e famílias humildes, não podiam sonhar muito alto. Sua história me mostrou que não existem limites quando se tem determinação e propósito. Agora sei que posso seguir meu caminho sem deixar de ser quem sou, sem esquecer de onde vim. Ler aquilo me fez chorar, não de tristeza, mas de uma emoção profunda, uma sensação de que, de alguma forma, o círculo se fechava. Eu, que um dia tinha sido aquela menina sem perspectivas, agora podia oferecer esperança a outras meninas em situações semelhantes. Foi nessa época que João começou a mostrar sinais mais evidentes de fragilidade. Os problemas cardíacos se intensificaram, a respiração ficou mais difícil, a energia diminuiu drasticamente. Os médicos aumentaram a medicação, recomendaram mais repouso, mais cuidados. Invertemos os papéis. Agora era eu quem cuidava dele, com a mesma dedicação que ele sempre demonstrou comigo. Ajudava-o com o banho, preparava refeições leves que não sobrecarregassem o coração, organizava os remédios, ficava ao seu lado nas noites em que o desconforto não o deixava dormir. Não é justo você ter todo esse trabalho, ele me disse uma noite, depois de uma crise particularmente difícil. É exatamente o que é justo, meu amor, respondi, ajeitando o travesseiro sob sua cabeça. Cuidar de quem sempre cuidou de mim. É assim que funciona. Nossos filhos se revezavam para nos visitar mais frequentemente, preocupados com a saúde do pai e com meu próprio cansaço. Pedro chegou a sugerir que nos mudássemos para mais perto dele, onde teríamos mais suporte médico e familiar. Mas João foi firme. Quero ficar na nossa casa, no nosso canto. Foi aqui que construímos nossa vida, é aqui que quero passar os dias que me restam. Respeitamos sua vontade, mas organizamos um sistema de apoio. Uma cuidadora que vinha algumas horas por dia para ajudar com as tarefas mais pesadas, visitas regulares dos profissionais do centro de saúde, a presença constante de familiares e amigos que se certificavam de que não nos faltava nada. Os meses foram passando, e João foi se enfraquecendo gradualmente, como uma vela que vai consumindo sua própria luz. Mas seu espírito permanecia intacto. A gentileza, o humor discreto, a sabedoria tranquila que sempre o caracterizou. Numa tarde de outono, sentados na varanda que tinha sido nosso lugar favorito por décadas, ele segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Estou em paz, Clara, ele disse, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Vivi mais do que esperava, amei mais do que merecia, construí mais do que sonhei, e tudo isso por sua causa, ao seu lado. Engoli o nó que se formou na garganta. Não fale como se estivesse se despedindo, protestei, apertando sua mão. Ele sorriu, aquele sorriso que continuava sendo minha fortaleza, mesmo depois de tantos anos. Não é uma despedida, é um agradecimento. 3 dias depois, João partiu durante o sono, tranquilo como tinha vivido. Foi como se tivesse escolhido um momento, esperado até que estivéssemos todos bem, eu, os filhos, os netos, para finalmente descansar. A dor foi imensa, um vazio que nada parecia capaz de preencher. Depois de 57 anos juntos, metade de mim tinha partido com ele. Mas havia também gratidão, por cada momento compartilhado, por cada lembrança construída, por cada pequena e grande alegria que tínhamos vivido lado a lado. O funeral foi simples, mas muito concorrido. Parecia que a vila inteira estava lá. Pessoas cujas vidas tinham sido tocadas por João de alguma forma. Artesãos que aprenderam o ofício com ele, famílias que tinham móveis construídos por suas mãos em suas casas, amigos de décadas que compartilharam seu caminho. Ele era o melhor homem que conheci, disse Tiago, agora um senhor de cabelos grisalhos, que tinha sido seu primeiro aprendiz. Não apenas pelo que sabia fazer com as mãos, mas pelo que sabia fazer com o coração. Nos meses que se seguiram, aprendi a viver uma nova normalidade. A casa mais silenciosa, a cama mais vazia, as refeições mais solitárias. Mas também descobri uma força que não sabia que ainda tinha, uma capacidade de seguir em frente, mesmo quando parecia impossível.
Meus filhos sugeriram novamente que me mudasse, que fosse morar com um deles. Não quero que fique sozinha, mãe, disse Maria, preocupada. Não estou sozinha, respondi, com uma serenidade que vinha da certeza de estar fazendo a escolha certa. Tenho vocês, tenho os netos, tenho amigos, tenho a comunidade e tenho as memórias. Tantas memórias que às vezes parece que não cabem dentro de mim. Decidi continuar o projeto das gravações com Gabriel, agora com um propósito renovado. Honrar não apenas minha própria jornada, mas também a de João, a vida que construímos juntos, os valores que defendemos, o legado que deixamos. E assim, cheguei até aqui, aos meus 72 anos, sentada nesta mesma varanda onde tantas histórias aconteceram, onde tantas decisões foram tomadas, onde tantos sonhos foram sonhados e tantos deles realizados. Olho para o dedal de Dona Zefa, que agora guardo numa caixinha de madeira entalhada por João, junto com o medalhão que ele me deu tantos anos atrás e o lenço bordado da minha mãe, já amarelado pelo tempo. São pequenos tesouros que carregam em si mais histórias do que seu tamanho sugere. A vida não foi fácil. Teve seus espinhos, suas pedras no caminho, suas noites de tempestade. Mas foi rica, foi plena, foi significativa. Construí algo maior do que jamais sonhei quando era aquela menina de tranças desgrenhadas, assumindo responsabilidades grandes demais para seus ombros pequenos. Se pudesse dizer algo para aquela menina agora, diria para não ter medo. Que os dias difíceis passam, que as feridas cicatrizam, que há pessoas boas no mundo dispostas a estender a mão quando mais precisamos. Que o importante não é de onde partimos, mas a direção que escolhemos seguir. Que mesmo nas circunstâncias mais adversas, sempre há espaço para amor, para crescimento, para construir algo significativo. Talvez seja esse o verdadeiro legado que deixo. Não o posto de saúde que ajudei a construir. Não os pacientes que atendi ao longo de décadas, não mesmo estas gravações que agora circulam por aí. Mas a certeza de que cada vida, por mais simples que pareça, carrega em si o potencial de fazer diferença, de tocar outras vidas, de deixar o mundo um pouquinho melhor do que encontrou. E no fim, não é isso que realmente importa? Não são os títulos, nem as posses, nem mesmo as realizações profissionais. É o amor que damos e recebemos, são as mãos que seguramos nos momentos difíceis, são os sorrisos que provocamos, as dores que aliviamos, os caminhos que abrimos para que outros possam trilhar com mais facilidade. Enquanto o sol se põe no horizonte de Goiás, pintando o céu com as mesmas cores que vi por toda a vida, sinto uma paz profunda. Não sei quanto tempo ainda tenho neste mundo, mas sei que cada dia é um presente. Cada memória é um tesouro, cada pessoa que toquei de alguma forma, uma extensão da minha própria existência. E talvez seja essa a maior bênção de todas, saber que, de alguma forma, continuarei viva nas histórias que contei, nas vidas que ajudei, no amor que plantei e que continuará florescendo muito depois que eu me for. Como uma árvore antiga do cerrado, que sobreviveu a secas e queimadas, que se retorceu, mas não quebrou, que ofereceu sombra e frutos para muitos, e que mesmo depois de seu tempo, nutre a terra com o que foi, permitindo que novas vidas brotem e cresçam.